Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Queremos ouvir você. O podcast O Marqueteiro é feito para transformar a forma como pensamos marketing e negócios, e sua opinião é essencial. Deixe seu comentário, compartilhe suas ideias e ajude a construir uma comunidade engajada. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje o tema central do nosso bate-papo, da nossa entrevista é cultura corporativa e ética, combatendo assédio e discriminação nas empresas. Para falar desse assunto, a nossa convidada é Roberta Basílio, que é cientista comportamental, doutora em administração pela SPM São Paulo e sócia do Instituto de Pesquisa e Risco Comportamental, que é o IPRC Brasil. Foi pesquisadora no Departamento de Políticas Públicas da Universidade Carolina do Norte, lá nos Estados Unidos. É professora de ESG da Fundação Dom Cabral e também na ESPM, e é consultora em diversidade, equidade e inclusão, atuando na investigação de casos de assédio e discriminação nas organizações. Roberta, muito obrigado pela sua presença em nosso canal de podcast. Eu que agradeço o convite, Luiz. Vai ser muito bacana bater esse bate-papo aqui. Roberta, esse é um assunto realmente complicado, complexo, né? Mesmo porque nós sabemos que assédio pode acontecer de diversas maneiras. E é claro que as organizações, que é um microcosmo do que é a sociedade, que também está cheia de assédios, né? Nem sempre são assédios que são fáceis de perceber. Muitas vezes esse assédio é velado, e aí que fica mais complicado. E, além disso, do assédio, tem a discriminação, que segue o mesmo caminho, né? As organizações também, como um microcosmo da sociedade, também tem elementos de discriminação de várias formas, de natureza, e também, como eu disse, muitas vezes de forma velada. A minha pergunta para você, Roberta, assim, de cara, é como que as organizações podem filtrar isso, né, no processo de contratação, de treinamento, de acompanhamento, de métricas de acompanhamento, que possam acompanhar isso de forma preventiva, né? E antes possam fugir do controle, vista que há na questão de marca, né, institucional, de valor da marca no mercado, de se tornar uma marca com riscos, né? É até uma área que você trabalha bastante, né? Essa questão de análise de riscos. Como é que as empresas podem trabalhar isso de forma preventiva, Roberto? Excelente, Luiz. Então, assim, a gente, como você bem falou, né, a empresa, eu sempre falo, né, que a empresa é uma extensão da sociedade. Então, as pessoas falam muito, as empresas são por pessoas, né? As empresas são por sociedade. Então, a sociedade tem a questão da discriminação, do machismo, da misoginia, enfim, todos esses aspectos que a gente tem na sociedade, as pessoas entram nas empresas e carregam isso de forma estrutural, né? Inclusive, né, uma das questões, o racismo é um exemplo disso, né? Então, as pessoas, elas não aprendem lá na empresa, elas vêm, carregam isso, né, o racismo estrutural da sociedade e vai para a empresa carregando esses comportamentos ou estereótipos, viés. Isso, as empresas, elas têm essa responsabilidade de combater esses comportamentos dentro delas e também acabar, quando a empresa combate por meio de que a gente vai conversar aqui, ela acaba refletindo isso na sociedade. Então, pensa que, de repente, uma pessoa que fazia brincadeiras homofóbicas no seu círculo de amigos,
E aí, dentro da empresa, ela tem lá um treinamento que diz, olha, aqui não é permitido esse tipo de comportamento, e aí explica o que, né, o que está por trás daquilo, quais são as questões sociais, faz uma educação corporativa mesmo nesse tema. Essa pessoa ela vai ser sensibilizada dentro da empresa, com isso ela volta para a casa dela, vamos supor, para o círculo ou para qualquer ambiente fora da empresa, já com essa reflexão, e isso vai na educação do se pode, né? Não quer dizer que é certeza, mas há uma grande possibilidade disso impactar na educação dos filhos ali, filhas, no convívio com os amigos. Então, assim, já não vai mais fazer aquelas brincadeiras que antigamente fazia. Então, tem todas essas questões, né? Então, tem esse movimento de dentro para fora e de fora para dentro. E aí, como você perguntou, como que as empresas podem fazer isso de forma preventiva? Existem algumas possibilidades, né? Então, tem no processo seletivo, né, uma forma de fazer que com os testes de integridade, onde os candidatos respondem ali algumas questões que podem medir o grau de resiliência ética, né, dentro né, de uma série de um questionário, né, onde a pessoa vai responder, que vai dizer, né, se essa pessoa ela tem maior tendência ou menor tendência a cometer algum risco comportamental. Essa é uma das formas, né, de prevenção. Não quer dizer que a empresa não vá contratar, mas quer dizer que a empresa, caso ela contrate, ela sabe que ela precisa fazer algum treinamento, ter alguma intervenção para que essa pessoa, depois que entrar dentro da empresa, não cometa algum assédio, uma fraude ou qualquer risco comportamental. Quando a pessoa já está na empresa, existem várias formas. Por exemplo, os treinamentos corporativos. Então, seja por meio de palestras, cursos, formas de sensibilização, a empresa tratando esses temas, né, que vêm da sociedade e que também acontece dentro das empresas, seja assédio moral, assédio sexual ou discriminação, a empresa ela vai sensibilizar essas pessoas e que pode melhorar, né? Então a tendência é que melhore o ambiente de trabalho. E uma outra forma também são os canais de denúncia, né? As formas que as empresas criam ali de caso tem algum caso ali de discriminação ou assédio, se a empresa tem o canal de denúncia ali de forma que a gente pode dizer séria, né, onde a pessoa tem o sigilo, não vai ser compartilhadas as informações, enfim, que a pessoa sinta segurança psicológica para fazer uma denúncia, também é uma forma de prevenir, porque a pessoa que tem uma tendência ali a cometer um assédio ou uma discriminação, ela vai pensar, né, ela pode pensar ali 2 vezes antes de cometer, justamente porque aqui a empresa passando um recado, aqui não é permitido esse tipo, não é aceitável esse tipo de comportamento, enfim, então tem riscos ali. E o próprio código de ética, né? Então, o código de conduta, a empresa está falando, né, explicando ali, olha, quais são as regras aqui no tratamento, apelidos e outras questões assim. Então, esses são alguns dispositivos aí que a empresa pode utilizar para fazer de forma preventiva, evitar esses riscos comportamentais. Roberta, e uma questão importante, né, na sua fala, primeiro que eu achei fantástico, né, você dizendo que assim como as pessoas que estão na sociedade entram nas organizações, atuam nas organizações, você coloca um papel muito importante das organizações como agente transformador, né? Então, Exato. quando a empresa cria esses mecanismos e essas formas, né, de código de ética, treinamento, e vários instrumentos, né, para ir modificando as pessoas, essas pessoas voltam para os seus lares, para a sua convivência, e isso vai criando uma onda, né, de transformação. É uma pequena pedra, às vezes, a ação da empresa, mas isso, né, como uma pedra no lago, ele vai, né, criando aquela ondinha e a sociedade ela vai se transformando, vai se tornando mais justa, né, e eu achei isso fantástico. Mas eu queria também que você abordasse, Roberta, porque assim, nas organizações, as empresas, de certa forma, têm um ambiente
mais ou menos controlado, né? Porque Sim. é uma organização, é um organismo, e esse organismo, a empresa, ela tem um certo controle do que as pessoas estão falando, estão agindo, tem elementos, né, de treinamento, tem elementos quando foge a questão normal, tem o mecanismo da demissão, né, da transferência, enfim, tem vários mecanismos quando a coisa começa a fugir do controle. Mas estas pessoas, no seu dia a dia, né, elas têm o convívio nas redes sociais dela, que são particulares, né? Tanto as redes sociais que são virtuais, online, que são Facebook, Instagram, LinkedIn, enfim, tem as. E todas elas, a primeira coisa que essa pessoa faz é colocar que ela está trabalhando na empresa X, atua no cargo Y, e aí não é um ambiente tão controlado pela empresa, né? Fora Sim. as redes sociais que não são aquelas virtuais ou eletrônicas, que são as redes de convivência, as pessoas do clube, as pessoas. E hoje, mesmo essas pessoas que estão em clubes, num evento esportivo, num evento cultural, hoje você tem o mecanismo da câmera do celular. E as pessoas estão expostas àquilo que elas fazem, o que elas pensam. E isso também vem impactando as organizações indiretamente. E a empresa não tem muito controle sobre isso, né? Exatamente. Nossa, esse ponto é excelente, assim, porque é um grande trade-off das empresas hoje, essa questão, né? Até onde vai, né, a liberdade das pessoas ali e até onde vai as questões das empresas, né? E, ao mesmo tempo, isso que você falou é uma das outras, assim, uma outra possibilidade que as empresas têm de mandar um recado para o ambiente interno, que a gente vem acompanhando alguns casos aí de pessoas que cometem uma discriminação ou tem um ato racista ou um assédio fora da empresa, né? Como você comentou. E aí a empresa automaticamente ela tem uma ação, né, que é demitir essa pessoa. Então, embora essa pessoa ela teve esse risco comportamental fora da empresa, a empresa opta por demitir essa pessoa. O que acontece? É um mecanismo também da empresa passar um recado para a sociedade em termos de reputação. Olha, no nosso quadro de funcionários, nós não queremos pessoas contra os valores da empresa. Né? A gente está falando também de cultura organizacional. Então, uma pessoa que comete isso dentro da empresa, ela não vai cometer mesmo porque é aquilo que você falou, ela corre o risco de ser demitida. Mas fora da empresa, ela se comporta, né? É como se a máscara caísse. Então, ela vai se comportar do jeito que ela quiser. E aí, se ela comete ou um assédio, uma discriminação, enfim, ela, fora da empresa, a empresa né, isso viralizando hoje em dia, né, como você falou, tem câmeras, né, realmente pode ser filmado, e aí né, a empresa vai ficar sabendo. Com isso, a empresa ela já passa esse recado assim: olha, não, se essa pessoa não está de acordo com os nossos valores, e dentro da empresa o recado fica também. Por quê? Porque quem está dentro da empresa vai pensar duas vezes também né, antes de se comportar de uma que a gente pode dizer, né, algum risco comportamental fora da empresa também. Então, olha, os valores da empresa são XYZ, não toleramos esse tipo de comportamento. E isso também é uma forma de fortalecer a reputação da empresa. A gente viu alguns casos, né, relacionada lá nos Estados Unidos, uma moça que discriminou, né, tomou a providência de demiti-la, ou recentemente alguns estudantes universitários tiveram, né, discriminação num evento de jogos, e aí os próprios escritórios de advocacia onde eles trabalhavam como estagiários tomaram essas providências de desligar esses estagiários. Então, são formas aí também, né, dessa atitude transformadora, como você falou, das empresas, né, de mandar um recado
Exatamente, de E aí, Roberta, é engraçado, né? Esse assunto ele é tão interessante, tão polêmico, porque, ok, um funcionário, um colaborador, um parceiro de negócio, quando comete algum, algum assédio ou alguma discriminação, a empresa tem mecanismos, e até, como você mesmo disse, né? Tanto dentro da organização, quando ele comete também fora, no seu ambiente, no seu convívio social. Isso também pode acontecer, por exemplo, com relação a fornecedores, com relação a intermediários, com relação a diretores e empresários e investidores, quer dizer, isso pode acontecer. Agora, tem um ponto que é extremamente polêmico. Quando acontece esses atos de assédio e discriminação, quando a pessoa é um cliente, e é um cliente importante da empresa, ou seja, aquele que traz recursos econômicos e financeiros. Aí a coisa se complica um pouco, né, Roberto? Pois é, Luiz. Excelente esse ponto que você trouxe, porque é justamente isso. Não é só esses atos, né? E aí, agora você falou, teve alguns casos recentemente, tiveram alguns casos recentemente que de algum sócio, diretor, enfim, executivos que têm declarações discriminatórias, machistas, enfim, e isso reverbera, né? Vai respingar na empresa. Então tem a questão da reputação, e aí vem a empresa, precisa, né, ou fazer uma auto-repúdio, ou se explicar, enfim, ela fica com uma decisão ali para tomar uma batata quente para, né, e para mostrar para a sociedade, então a sociedade vai cobrar. E é esse ponto que você falou, não só os colaboradores, né, os funcionários das empresas, mas também fornecedores podem cometer, né, esses riscos comportamentais, ou, como você disse, clientes. E aí, o que a empresa faz? Né? Também a empresa precisa ter consciência dos valores, né, crenças e valores ali, porque assim, se não tolera, não tolera mesmo, não importa que é um cliente, uma conta muito importante, se não tolera, não tolera. Então, aí acho que fica mais complicado, porque é como você falou, se é um colaborador, é um funcionário, a empresa demite. E aí tem outras questões mais complexas que são, se é um colaborador, um funcionário de nível hierárquico operacional, é uma sanção. Conforme vai subindo, para a empresa se torna mais complexo. Por quê? Porque aí já é um diretor. Então a gente, né, até brinca, pau que bate em Chico não bate em Francisco. Então tem essas questões aí. E também tem essas nuances para fora da empresa, em termos de cadeia produtiva, vamos pensar assim. Então, um fornecedor ou um cliente. Então, as empresas têm essas complexidades aí envolvidas para passar um recado, que é a reputação. Que esse ponto que você trouxe é semelhante aos casos de quando a empresa da indústria têxtil descobre que um fornecedor ali tem mão de obra, né, análoga à escravidão. Então, o que ele faz? Eu não sabia. Hoje, né, tem mecanismos que as empresas precisam fazer lá um check-up, enfim, para saber qual é a procedência ali dos colaboradores e até cobrar esses fornecedores, como que tá aí? Por quê? Porque se der algum problema, vai respingar nessa marca, então não dá para falar eu não sabia. Se você contratou esse fornecedor, você tinha que avaliar bem, né? Qual o processo de produção, como que as questões trabalhistas, enfim. Então, tem essas questões de fornecedores e clientes também. Decisões, né? E gerenciar a reputação também, né? A crise reputacional. Eu coloquei esse assunto porque tempos atrás eu estava numa loja, numa grande loja, e um cliente veementemente se negou a ser atendido por um vendedor, demonstrando claramente uma discriminação, assim, abertamente, não era nem velada, né? Que ele não queria
a ser atendido pelo aquele vendedor, e ele manifestou um motivo extremamente discriminatório pelo qual ele não queria ter aquele atendimento. E eu achei fantástico o gerente da loja, né, que poderia ficar em cima do muro, ficar inseguro, né, com relação a isso, já que aquela cliente demonstrava um potencial de compra grande. Ele simplesmente falou que naquela loja ninguém a atenderia e que ela teria que se retirar da loja. E é algo difícil de você Excelente. presenciar uma atitude dessa, É. porque ele poderia não ter o respaldo da instituição e ele poderia ter até o seu cargo colocado em xeque, né? E é complexo isso, né, Roberta? Sim, sim, com certeza. Mas aí o gerente ele foi coerente, né? Que aí esse ponto que você trouxe, Luiz, é essencial para a gente avaliar quais empresas têm a coerência de fato, porque é isso que você falou. Se você não tolera, ok, não tolera mesmo, e aí se vem um cliente e comete um tipo de discriminação no ponto de venda, enfim, numa loja, se você não tolera, como que você vai, né, passar um pano ali para aquele cliente? Né? Então, se a empresa demitisse o gerente porque decidiu não atender aquele cliente, ela está sendo incoerente, porque o gerente nada mais nada menos ele está fazendo valer as crenças e valores dessa empresa. Então, as empresas hoje elas precisam mostrar coerência também. Sem dúvida alguma. E eu falo isso que é preocupante, né? Mesmo porque às vezes você tem um conjunto de pessoas acompanhando aquele caso que comungam daquela atitude daquela cliente, né? E isso pode criar algo que foge do controle, né? Mesmo que porque às vezes é um local público, né? Um local onde tem circulação e às vezes aquele tipo de atitude ela por determinados grupos combatidas, mas por outros grupos que, enfim, até apoiam, né? Eu falo isso até por conta de estádios de futebol, né? Que você vê Sim, uma pessoa fazendo a manifestação discriminatória e você vê muitas vezes pessoas que estão ao lado começam a criar um grupo de pessoas afins em relação àquela causa que foge até o controle depois e cria brigas, discussões. Então, não é um. Por isso que eu acho que é importante a sua fala e o nosso bate-papo, é algo que precisa ser muito bem avaliado e analisado com base em riscos, né? Ou seja, tem que ter uma visão, um planejamento. Caso aconteça, tem que ter um plano de contingência ali para poder tratar isso. Não pode ser, aconteceu um caso e como é que nós vamos resolver? Não, isso já tem que ser pensado de todas as possibilidades que possam acontecer, mesmo porque a sociedade hoje está cada vez mais difícil, né? A gente vê grupos que gostam desse tipo de atitude discriminatória. É um absurdo isso, a gente sabe, mas tem grupos que se organizam a partir de exato. determinados tipos de comportamento. E isso é muito perigoso, né, Roberto? Exatamente. E é até preocupante, né, Luiz, se a gente for pensar, porque é isso que você falou. Ao mesmo tempo que a gente tem a tecnologia, as redes sociais, de forma que as pessoas se comuniquem e tenham acesso à educação, à informação, no sentido de, ó, vou me letrar, né, para não cometer algum caso, para não cometer uma discriminação, enfim. Mas, ao mesmo tempo, a tecnologia, ela. Essa comunicação nas redes sociais, elas também têm esse lado prejudicial, que é as pessoas também do lado negativo vão se reunir para compartilhar dessas informações, né? E também dessas crenças prejudiciais. Então, é isso que você falou, a sociedade hoje ela está complicada justamente por esse aspecto. Então, pessoas que têm crenças ou valores, né, violentos, enfim, discriminatórios, elas vão se reunir também, esses grupos. E aí é o
a nossa missão, ela fica assim, nunca acaba, né? O trabalho nunca acaba, porque as pessoas estão se reunindo justamente para cometer atos discriminatórios e também fomentar, né? É um trabalho sem fim, e a gente faz não só nas empresas, mas na sociedade também. Bom, Roberta, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo, né? Eu achei que nós tocamos em assuntos importantes, né? Que é um tema que não só no Brasil, mas no mundo a gente vê um crescimento grande, tanto do ponto de vista de cada vez mais atitudes de assédio e discriminação estão cada vez mais evidentes, né? Não que antes não tinha, mas agora essa comunicação ela se torna muito mais rápida e transparente, né? Aparece muito mais por conta, enfim, dos instrumentos como redes sociais, câmeras, enfim, essas coisas estão aparecendo mais e também essa luta, né, das instituições de uma maneira geral de combater essas práticas, porque nós já vimos no passado, né, que a discriminação caminhou para algo muito ruim na humanidade, que foram guerras, enfim, e que às vezes acontecem não só por aspecto econômico, mas aspecto relacionado ao gênero, enfim, raça, e essas coisas a gente sabe que é muito perigoso esses mecanismos quando eles crescem. Eu queria te agradecer demais, Roberta, a sua disponibilidade. Nós sabemos que você tem um bebê pequenininho e abriu aí um espaço na sua agenda, né, de descanso, de cuidar do seu bebê, para falar com os nossos ouvintes, o que deixa a gente muito feliz, muito orgulhoso, né, de ver a Imagina. dedicação de vocês para um projeto como esse, né, de discussão, de reflexão, de mudança de mentalidade. É claro que é uma sementinha pequena, mas é a somatória dessas sementes que vão transformando a sociedade. Excelente, Luiz. Obrigada pelo convite, né? Espero que a gente tenha, né, outras possibilidades de conversa sobre esse tema, que é um tema que ele é complexo e ele nunca acaba, né? A gente pode fazer, acho que um podcast falando, né, só sobre várias nuances. E, enfim, ficou à disposição. Os ouvintes espero que tenham gostado. Eu posso. E eu queria que você deixasse aí algum contato, né? Porque nós sabemos que muita gente que assiste esse podcast acaba utilizando como fonte de estudo, de pesquisa, muitas vezes quer fazer contato para algum trabalho, para saber mais, indicação de bibliografia, e até mesmo empresas que estão ali com dificuldades, enfrentando problemas, que possam te encontrar para, enfim, conseguir o seu contato para Sim, trabalhos, enfim, treinamento, consultoria, que é tão importante, né, nos dias de hoje. Queria que você deixasse seus claro. contatos aí. Bom, no Instagram as pessoas podem me achar robertabasilio.phd e também o IPRC Brasil. Então, nós temos o IPRC Brasil, que é o Instituto de Pesquisa do Risco Comportamental, como você falou no início, onde nós temos materiais no site justamente para tratar desses assuntos, né, do risco comportamental, fraude, assédio, discriminação, manipulação de resultados, enfim, todos esses temas que abarcam aí o risco comportamental. E no LinkedIn também tem Roberta Basílio. Então, qualquer empresa ou qualquer pessoa que queira entrar em contato tem esses canais aí e a gente fica à disposição. Ok, Roberta, muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho, a sua atenção para nós aqui do canal de podcast O Marqueteiro. E ouvintes, até o nosso próximo encontro. Até lá. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro.
Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio.